Existem 7 atitudes que todo homem comete sem perceber e que o fazem parecer fraco diante das mulheres. É essa fraqueza silenciosa que mina seu respeito e destrói sua presença. Mas há um método psicológico simples que transforma essa dinâmica e coloca você no controle, tornando-o raro e desejado. Fica até o fim e descubra as 7 atitudes que nunca mais pode repetir. Quando um homem reage de forma explosiva, defensiva ou ansiosa diante de uma mulher, ele entrega de bandeja sua maior fraqueza, a incapacidade de controlar as próprias emoções. É nesse instante que perde a autoridade, porque demonstra que ela tem o poder de ditar como ele se sente. Psicólogos como John Gottman já mostraram que a regulação emocional é o núcleo de qualquer dinâmica de poder em relacionamentos. Quem mantém a calma diante do conflito domina o jogo. Imagine a cena. Ela faz uma provocação sutil, joga uma ironia para testar seu limite e você responde com nervosismo, justificativas ou raiva. Para ela, isso é a prova de que você é facilmente manipulado. A verdadeira força não está em gritar mais alto ou retrucar de imediato, mas em não se abalar. Uma respiração profunda, um silêncio calculado ou até um simples sorriso desarma qualquer tentativa de teste. É nesse espaço que nasce o respeito, porque você demonstra que não precisa reagir para manter sua posição. A neurociência mostra que pequenas pausas de 3 a 5 segundos permitem ao cérebro racional retomar o controle sobre o instinto impulsivo. Para nós, homens, isso é ouro. A diferença entre parecer desesperado e parecer imperturbável. Se você já passou pela experiência de discutir e depois sentir que perdeu mais do que ganhou, entende o peso disso. O problema não é o que você disse, mas o fato de ter caído no jogo dela. Mulheres testam limites emocionalmente, não por maldade, mas porque a psicologia feminina busca consistência e liderança. Ao reagir com irritação, você prova que não tem essa solidez. Ao manter a compostura, você sinaliza que pode liderar, e isso ativa gatilhos profundos de desejo e respeito. Dominar as próprias emoções não é frieza, é estratégia. Não significa se calar sempre, mas escolher quando e como falar, de forma que cada palavra pese. Um homem que não reage de imediato cria mistério, cria dúvida, e isso é irresistível. Lembre-se, a calma é uma forma de poder, porque quem controla a si mesmo nunca será controlado. E é justamente nesse ponto que abrimos espaço para o próximo erro fatal. Porque se controlar a emoção já é raro, ter a coragem de impor limites claros é ainda mais desafiador. E sem limites, todo esse autocontrole se perde. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital. A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Um dos maiores erros que um homem pode cometer diante de uma mulher é viver sem limites claros. Quando você diz sim para tudo, quando aceita qualquer condição ou quando se molda para não desagradar, você se torna previsível e descartável. A psicologia social mostra que aquilo que é abundante perde valor, e o mesmo acontece com a sua presença. Robert Cialdini, estudioso da influência, descreve como o princípio da escassez aumenta o desejo. Quando algo é raro, desperta a atenção, e é exatamente isso que acontece quando um homem sabe dizer não na hora certa. As mulheres testam até onde podem ir. Elas observam se você se curva diante da pressão, se aceita ser colocado em segundo plano, se está sempre disponível. E quando percebem que você se doa sem resistência, o interesse some, porque a atração nasce do contraste, e não da submissão. O limite é a linha invisível que separa o homem comum do homem que é visto como autoridade. E não se trata de ser rude ou agressivo, mas de se posicionar. Um hoje não, um não estou disponível nesse momento,
ou simplesmente manter sua prioridade acima do capricho dela, comunica de forma poderosa que sua vida não gira em torno de agradar. A sociologia mostra que grupos humanos respeitam quem sabe preservar território, tempo e energia. Quando você abre mão disso, é como se entregasse as chaves da sua força. E lembre-se, respeito e desejo caminham juntos. Uma mulher pode até brincar com um homem que cede sempre, mas jamais o desejará profundamente. O limite funciona como filtro. Ele seleciona quem realmente te valoriza e afasta quem só procura vantagem. É uma triagem natural que coloca você no papel de líder, não de seguidor. E a verdade é que limites também criam mistério. Quando você não está sempre acessível, quando tem outras prioridades e não se coloca como objeto de uso, desperta a curiosidade dela. O que será que ele está fazendo? Por que ele não respondeu agora? Essa lacuna alimenta o desejo de descobrir. E o desejo é a base da atração. O homem que sabe se impor sem perder a calma envia um recado silencioso. Eu sou o prêmio aqui, e não preciso implorar pela sua atenção. Sem limites, até o autocontrole emocional que vimos antes perde força. Afinal, de nada adianta ser calmo se você se torna maleável a ponto de se apagar. É a firmeza na postura que transforma a calma em autoridade. E é exatamente aqui que entramos no próximo ponto. Porque não basta apenas impor limites no relacionamento. O verdadeiro respeito vem quando ela percebe que você tem uma direção, um eixo, um propósito que guia sua vida. Sem isso, todos os limites parecem vazios. Um homem sem propósito é como um barco à deriva. Pode até estar no mar, mas não inspira ninguém a segui-lo. E é justamente isso que o torna fraco diante das mulheres. A psicologia evolutiva, através de estudos de David Buss, mostra que mulheres, de forma inconsciente, buscam sinais de direção, competência e capacidade de prover segurança. Não é apenas sobre dinheiro, mas sobre ter um eixo interno, um caminho claro. Quando você não transmite isso, passa a impressão de vazio, de alguém que vive apagando incêndios ou se deixando levar pelas circunstâncias. A falta de propósito transforma o homem em um satélite, sempre girando em torno da vida de outra pessoa, esperando instruções, adaptando-se a planos que não são seus. Isso mata a atração, porque a mulher percebe que você não tem algo maior que guia suas ações. E aqui entra um ponto essencial. Propósito não significa ter uma empresa milionária ou estar no topo do sucesso. Significa ter clareza do que constrói sua identidade. Pode ser um projeto pessoal, um esporte que você leva a sério, uma carreira que você escolheu dominar ou até uma missão de desenvolvimento contínuo. O que importa é que exista algo que demonstre direção e crescimento. Homens sem propósito caem facilmente na armadilha de se tornarem dependentes emocionais. Eles transformam a relação em seu único eixo, e isso sufoca a dinâmica. Uma mulher pode até se sentir importante por um tempo, mas logo a sensação se converte em peso. Ninguém deseja ser o centro da vida de alguém que não tem mais nada. O propósito é o que equilibra a balança, porque mostra que você não está em busca de alguém para preencher um vazio, mas sim de alguém para compartilhar um caminho já em andamento. E mais, quando você vive um propósito, sua energia muda. Você não precisa dizer nada, porque suas ações revelam. Seu olhar tem direção, sua postura carrega firmeza e sua vida transmite movimento. É por isso que status social não se resume a dinheiro, mas àquilo que você constrói e à forma como outros homens te reconhecem. Sociologicamente, status é uma forma de capital simbólico, e quando você é respeitado em um círculo, quando seu nome é associado à competência, isso transborda em magnetismo natural. Ter propósito não é sobre agradar os outros, mas sobre ter uma base que torna suas escolhas coerentes. E aqui está o segredo. Mulheres não se atraem por homens que buscam validação constante, mas por homens que seguem seu caminho independentemente da opinião externa. O propósito é o filtro que separa a fraqueza da força, e é ele que torna sua presença impactante, porque tudo o que você faz começa a ter peso. E é justamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto.
Se o propósito é o eixo, é a sua presença física e linguagem corporal que mostram ao mundo e a ela se esse propósito é real ou apenas conversa. Você pode ter propósito, pode até ter limites firmes, mas se o seu corpo não transmite nada disso, todo o discurso desmorona. A mulher percebe primeiro o que você comunica sem palavras. A psicologia social é clara. Mais de 70% da nossa comunicação acontece de forma não verbal. Isso significa que antes mesmo de você abrir a boca, ela já leu sua postura, seu olhar, sua expressão. E se o que vê é insegurança, nervosismo ou submissão, a atração evapora. A linguagem corporal funciona como um megafone silencioso. Ombros caídos, braços cruzados de forma defensiva, olhar que foge e voz trêmula são sinais de fragilidade. O contrário também é verdadeiro. Um corpo ereto, relaxado, movimentos firmes e uma voz que preenche o espaço transmitem segurança. Não é sobre fingir ser alguém que você não é, mas alinhar o que você sente por dentro com o que mostra por fora. É esse alinhamento que gera impacto. Um homem que entra em um ambiente com presença, sem exageros, chama a atenção naturalmente. Pense em figuras de autoridade. Eles não precisam gritar para serem ouvidos. É o silêncio entre as palavras, a firmeza do olhar, a economia de gestos que dá peso ao que dizem. As mulheres captam isso em segundos, porque biologicamente estão programadas para identificar sinais de liderança e estabilidade. É instinto, não escolha consciente. E aqui está um detalhe que muitos ignoram. Presença não é rigidez, não é virar uma estátua tentando parecer imponente. É estar confortável na própria pele. Quanto mais você se sente bem consigo mesmo, mais o corpo relaxa e, paradoxalmente, mais forte você parece. Um leve sorriso quando todos estão tensos, uma postura aberta quando os outros se fecham, tudo isso envia uma mensagem silenciosa de poder. A presença também cria contraste. Enquanto outros homens tentam impressionar falando demais, você impressiona pelo que não precisa dizer. Um olhar firme em silêncio vale mais do que 1000 justificativas. Essa leitura rápida que as mulheres fazem, muitas vezes de forma inconsciente, determina se você será visto como líder ou como alguém que passa despercebido. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente: 7 atitudes. Eu te agradeço antecipadamente, meu irmão. A busca constante por validação é um veneno silencioso que corrói a masculinidade de muitos homens sem que eles percebam. Quando sua vida gira em torno de aplausos, curtidas ou da aprovação feminina, você transmite a mensagem de que não se basta. E nada é mais repulsivo para uma mulher do que um homem que depende do olhar dela para se sentir vivo. A psicologia da mídia já mostrou como a dopamina liberada por likes e confirmações sociais cria dependência, mas no campo da atração, essa dependência se traduz em carência. E a carência é a morte do desejo. Um homem que precisa ser constantemente validado se comporta como um eterno pedinte. É aquele que mostra cada detalhe de sua vida, esperando ser reconhecido, que se apressa em agradar só para ouvir um elogio, que posta mais do que vive. Isso soa inseguro, e insegurança nunca foi sinônimo de poder. As mulheres podem até brincar com esse tipo de homem, mas jamais o respeitarão como alguém de alto valor. Porque no fundo sabem, se ele precisa tanto ser aplaudido, é porque não tem convicção suficiente em si mesmo. A validação externa cria um ciclo vicioso. Quanto mais você busca, mais dependente fica. E quanto mais dependente, mais frágil se torna. É por isso que tantos homens parecem fortes em fotos, mas desmoronam no contato real. O que sustenta um homem de verdade não é a quantidade de pessoas dizendo que ele é bom, mas a certeza interna de que ele é sólido mesmo no silêncio. Um homem que se valida internamente, que mede seus progressos por seus próprios parâmetros, transmite uma aura de independência que é irresistível. A mulher percebe isso em pequenas atitudes. Quando você não precisa se exibir para provar nada,
quando não reage a cada provocação tentando ser aprovado, quando mantém o mistério sem ansiedade por resposta, você mostra que é dono do próprio valor. Esse homem não implora atenção, ele naturalmente a recebe. A psicologia social chama isso de status percebido. Quanto menos você busca a aprovação, mais elevado é visto. Mas aqui está o detalhe que conecta tudo. Se até agora falamos de limites, propósito, todos esses elementos caem por terra quando você se rende à necessidade de validação. A força de um homem está em liderar sua própria vida e não em esperar que outros o confirmem. É esse tipo de postura que cria magnetismo. E é justamente por isso que o próximo ponto é tão decisivo. Porque não basta apenas se libertar da validação. É preciso dominar a competência emocional íntima, aquela que mantém o desejo aceso e o respeito inabalável dentro de uma relação. A última fraqueza, que torna um homem pequeno diante das mulheres, é a incapacidade de lidar com a intimidade emocional. Muitos sabem conquistar no início, mas desmoronam quando a relação exige equilíbrio entre firmeza e sensibilidade. É aqui que entra a verdadeira competência emocional. Ser capaz de ouvir sem perder sua posição, de demonstrar empatia sem cair em submissão, de oferecer segurança sem se transformar em um peso morto previsível. John Gottman, referência mundial em psicologia de casais, provou em seus estudos que relacionamentos duradouros dependem menos de grandes gestos e mais da habilidade de responder às necessidades emocionais sem abrir mão da própria identidade. O homem fraco diante das mulheres é aquele que confunde intimidade com dependência. Ele acredita que para ser próximo precisa se entregar por completo, sem filtros, e acaba se tornando um livro aberto sem mistério, sem magnetismo. O desejo, porém, nasce do contraste. Ela precisa sentir que você está ali, mas também que existe algo mais profundo, algo que não se revela de uma vez. Um homem que sabe calibrar isso cria tensão saudável, alimenta o interesse e mantém o fogo aceso mesmo depois de anos. Competência emocional não é falar de sentimentos de forma descontrolada, mas saber usar a vulnerabilidade como ferramenta de conexão. Um comentário no momento certo, um silêncio respeitoso, uma escuta ativa que mostra atenção genuína. Esses são sinais de força, não de fraqueza. A mulher se sente valorizada, mas ao mesmo tempo percebe que você não perdeu o eixo, que continua sendo o centro da própria vida. É essa mistura que cria a sensação de estar diante de alguém raro, de alto valor. O homem que não desenvolve essa habilidade acaba oscilando entre dois extremos. Ou se fecha e parece frio, incapaz de criar conexão, ou se abre demais e vira dependente, perdendo o respeito. Nenhum dos dois polos gera desejo duradouro. O equilíbrio está em dominar a própria energia. Firme, mas receptivo. Sólido, mas humano. Desafiador, mas também capaz de oferecer acolhimento quando necessário. Isso é liderança emocional. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora, se inscreve e ativa o sininho. Comenta qual ponto mais chamou sua atenção, porque aqui a gente cresce junto. E se quiser ser membro, além de apoiar o canal, seu nome aparece nos segundos finais como parte dessa irmandade. E é só o começo, meus irmãos.